E aí, gente, tudo bem? Dando continuidade aqui ao estudo da ação, tá? Vamos lá pegar a nossa apresentação de slides. Agora a gente está falando dos elementos da ação. Pessoal, a ação é uma coisa muito importante, conforme a gente falou. A ação é um instrumento que provoca a jurisdição, que tira o Estado da inércia e que vai fazer com que o Estado se manifeste acerca daquele procedimento que foi levado para a parte, para o juízo, né? Quem dá entrada com a ação vai ser sempre o autor, tá? O autor está certo ou o autor está errado? Quem vai decidir isso é o juiz. A gente já viu isso quando a gente falou do princípio da substitutividade, né? Não importa a vontade do autor, não importa a vontade do réu, o que importa, na verdade, é a vontade do juízo, tá? Então, o juiz ele vai entender quem está certo e quem está errado justamente através da ação. A ação, gente, a petição inicial, né? É um instrumento que a parte autora vai ajuizar aquela reclamação dela. Ela vai levar para o Poder Judiciário os fatos que ela pretende ali, ela vai levar ali para o Poder Judiciário a narrativa da situação toda, o ponto de vista dela através da petição inicial. Essa petição inicial precisa ser feita com alguns elementos, tá? Então, os elementos dessa petição inicial são elementos obrigatórios. Tem como os elementos da ação têm como função identificar a ação, ou seja, quando pretendemos comparar uma ação a outra, os elementos servem para identificar se uma ação é igual a outra. São esses elementos: as partes, pedido e a causa de pedido. Então, toda petição inicial precisa ter esses elementos, sob pena de não ter validade, tá? Então, o primeiro pedido, evidentemente, o primeiro elemento são as partes, né? Quem é que está movendo essa ação? Além da parte autora e da parte A, a gente vai ter também o juízo, tá? Então, dentro do Código de Processo Civil, artigo 319, inciso 1º, inciso 2º, vão estar ali as partes. O segundo elemento da ação, fora da ordem TEL, o correto seria a causa de pedir, no caso aqui, o pedido, tá bom? O pedido é justamente aquela providência que o autor pede para que o Estado faça, e esta providência, esse pedido que é feito contra o Estado, ele vai repercutir na esfera jurídica do réu, tá bom? Então, gente, pedido é contra o Estado, em face do réu. Sempre é assim. Autor, Estado, réu. Autor, Estado, réu. Sempre, tá? Pedido contra o Estado que vai repercutir na esfera jurídica do réu. Esse pedido ele tem duas óticas, duas maneiras de a gente olhar para ele. Uma ótica processual e uma ótica material. Logo, a gente vai ter, na ótica processual, que a gente chama de pedido imediato, exímio, isso aqui é uma letra I, tá? Deixa eu fazer um pinguinho no I aqui, ó. Isso aqui é um pingo no I, não sei se está dando para ver aqui, eu tenho um I. Pedido imediato, que também parece com o número 1, tá? Então, pedido imediato, número 1, é o primeiro pedido que você faz. E qual é o pedido? A condenação, declaração, constituição, acautelamento. A quem interessa o pedido imediato, interessa ao advogado, tá? Ao profissional, ao defensor público, ao promotor. E o pedido mediato, um Mzinho, vem depois, ou pode ser o número 3 também. 1 vem primeiro, o 3 vem depois, tá? Ou no caso de vocês, nessa ótica, né? O 1 vem primeiro e o 3 vem depois. É o pedido imediato, que é justamente o bem da vida que é perseguido. É justamente aquela pretensão de direito material, aquilo que o autor quer, tá bom? Então, pedido imediato, tá? E a causa de pedir, gente, é justamente o motivo pelo qual o autor entende que o pedido dele tem lógica, tá? A causa que leva ele a pedir, o motivo pelo qual ele requer o provimento jurisdicional, tá? Essa causa de pedir tem as teorias da indicação, a teoria da substanciação, que leva para a gente a falar sobre o pedido remoto e pedido próximo. Vamos falar sobre isso, tá? Então, ó, artigo 319 do Código Civil, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, ou seja, eu tenho que indicar a quem eu vou encaminhar o processo. Daí a importância a gente dar competência, tá? Inciso segundo, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou CNPJ, o e-mail, o domicílio e a residência, tanto do autor quanto do réu. É obrigatório, está contido isso. O que é o inciso primeiro e inciso segundo? Partes. Inciso terceiro,
Fato e o fundamento jurídico do pedido. A gente está falando, então, da causa de pedido. Tá? Fundamento jurídico, diferente do fundamento jurídico do fundamento legal, a gente vai tratar disso também. Tá? E esse pedido, gente, não é um pedido qualquer. Esse pedido ele precisa ser certo, o pedido precisa ser determinado. Então, se o pedido não for certo, determinado, a gente pode ter problema. Lembrando que é possível, tá? É possível que haja pedidos genéricos, ok? Pedido genérico é exceção, a gente vai tratar disso também, tá? Eu tenho também um pedido implícito, que é muito importante. Às vezes o pedido implícito ele sequer é feito, mas ele, conforme ao entendimento, ele é implícito, ele está dentro do processo. Por exemplo, o pedido implícito, a gente vai ter a correção monetária, os juros, as despesas de custos processuais, honorários advocatícios e as prestações vincentes, conforme está lá no artigo 323. É possível que a gente faça ainda acumulação de pedidos, eu tenho mais de um pedido na petição inicial, tá? E as espécies de acumulação que a gente vai ter aqui. Ok? Então, a parte de ação é isso. Vamos tratar, evidentemente, melhor nas nossas aulas. Tá? Para finalizar, a gente vai falar aqui da exceção. Né? Como eu sempre falei com vocês, exceção pessoal, lá quando a gente fala de obrigações, né? O fulano poderá apresentar exceção, pode apresentar exceção. Exceção é o quê? Uma defesa. A defesa do réu. A defesa do réu é chamada de exceção. Tá? Então, em sentido amplo, fala-se que a resposta do réu, a ação do autor é chamado de exceção, como sendo aquele poder jurídico que se acha investido o réu e que lhe possibilita opor-se à ação que foi movida pelo autor. Tá? Então, o réu, gente, a partir do momento que o réu ele é citado, tá? A partir do momento que há a citação do réu, o réu automaticamente já faz parte do processo. Para que o réu faça parte do processo, basta somente que ele seja citado. Uma vez citado, o réu está presente no processo. E aí, uma das posturas que o réu pode tomar, né, que ele deve tomar, é justamente apresentar a sua defesa, tá? A sua resposta, melhor dizendo. A sua resposta e a resposta do réu, uma das respostas que o réu pode fazer é justamente apresentar aqui a exceção, que é apresentar a defesa, tá? Essa exceção a gente vai dividir ela em defesa processual e defesa de mérito. Defesa processual, subdividida em defesa dilatória, peremptória e dilatória potencialmente peremptória, e as defesas de mérito direta e indireta. Tá? Então, basicamente isso. Vai estar lá no artigo 337, as defesas processuais e as defesas de mérito dizem respeito justamente com o mérito da causa, que são a direta e a indireta. Ok? Então, basicamente é isso. Nossa matéria, sugestão para que vocês leiam, já venham com isso estudado, já vai estar postado com antecedência, o material todo lá, então, por favor, estejamos preparados para as nossas aulas. E para que possamos tirar as dúvidas lá. Um abraço para todo mundo, até mais.